Que o Senhor nos ajudasse. Por até aqui, Senhor, o Senhor nos sustentar com as tuas potentes mãos, Senhor. Hoje é culto da família, Senhor. Viemos te clamar, te pedir, Senhor, o Senhor vai de encontro à nossa família. Fazendo o que nós não podemos fazer, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que faz o impossível. Toma nossa mente, o nosso coração. Vê se em nós, Senhor, algum caminho mal. Se falamos ou pensamos algo que entristeceu o teu Espírito Santo. Viemos te pedir perdão nessa hora. Viemos te pedir, Senhor, que o Senhor venha acalmar, Senhor, nossa mente. Acalmar, Senhor, nosso coração. Faz de nós, Senhor, um servo, Senhor, valoroso na tua presença. Senhor, que nós não viemos olhar para as barreiras, para as lutas, Senhor, mas sim olhar, Senhor, que é o Senhor que faz todas as coisas no teu tempo, Senhor, e na tua hora. Nesta hora venho te entregar a liderança da tua casa, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha tomar, Senhor, a vida da tua filha, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, repreendendo todo mal, tudo que não provém de ti, Senhor, que o Senhor venha jogar por terra sobre a vida da tua filha. Toma também, Senhor, Henrique, que é o ajudador dela, Senhor, desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Livra ele, Senhor, da bala perdida, do sanguinário, de tudo que não provém de ti. Nesta hora, Deus, viemos entrando, Senhor, por essas portas. Cremos, Senhor, que só o Senhor que pode fazer milagre. Só o Senhor que pode fazer maravilhas sobre a vida da nossa família, sobre o nosso lar. Toma nossas causas, Senhor. Aquilo que nós achamos que o Senhor não pode fazer, nós cremos que o Senhor pode, Deus. Nós cremos, temos que crer, Senhor, que o melhor de Deus ainda está por vir sobre nossas vidas, Senhor, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Toma também, Senhor, nosso bairro Jardim Gramacho. Nos livra, Senhor, da bala perdida, como sanguinário, de tudo que não provém de ti. Toma, Senhor, aquelas pessoas que hoje não têm onde morar, não têm o que comer, Senhor, nem o que beber, nem o que vestir. Graças te damos porque nós temos tudo isso, Senhor. Só temos que te render graça por tudo que nós temos, Senhor, e pelo mais que nós queremos que o Senhor ainda há de fazer nessa noite. Toma tudo que vai ser feito. Toma, Senhor, as oportunidades, Senhor. Toma também, Senhor, o pregador da noite. Toma a palavra, Senhor, que vai ser lida agora. Senhor, nós cremos que o Senhor vai abrir o nosso coração, a nossa mente, para ouvir o que o Senhor tem a falar com cada um de nós aqui neste lugar. Senhor, nos diminua nessa noite e venha crescer sobre nossas vidas. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir para os irmãos abrir em Daniel 6. Daniel 6. Seis, 10, depois nós vamos pular para o 13, aí vamos que vamos. Amém, vai Dedê? Se eu tropeçar, meus irmãos me perdoem. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orou. Ele havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos para o 13. Então respondeu e disse, ainda diante do rei Daniel, que é transpassado de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3
vezes por dia, faz sua oração. Aí o 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do teu coração livrá-lo. Assim, até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram junto ao rei e disse-lhes: seja, ó rei, que a lei dos métodos e dos persas, que ninguém edita ou ordenação que o rei estabelece, se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua boca, à sua presença, instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. Ele chamou-se a cova, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrá-lo dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nem algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova dos leões. Da cova do leão. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei: foram trazidos aqueles homens que
dado a Daniel, pois Deus, aos quais foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles as esmagaram todos os ossos. Aí, no 27 vai falar assim: ele salva, livra, opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele salva e livra Daniel do poder dos leões. Pedimos ao irmão para se assentar, irmão. Aleluia. Então, eu sempre já li Daniel várias vezes, mas o que me chamou muita atenção, muito mesmo, foi que desde o começo, né, se nós for ver a história de Daniel, Deus não pediu para ele não comer manjar do rei. Ele não comeu mesmo porque ele viu que aquilo ali ia fazer mal a ele, né, desde o começo. E ali, quando ele chega ali à cova dos leões, Pavel, do 1 até o 6, eles tramam de tudo para tentar acabar com Daniel. Mas aí eles vão fazer o quê? Vamos pegar ele na lei deles, porque eles sabiam o que Daniel fazia. E não vai ser diferente na minha e na tua vida, né? O que a gente faz diante de Deus, o homem não precisa ver, né? É com nós e Deus, a intimidade nossa com Deus, o homem não precisa ver. Mas ali eles sabiam que Daniel 3 vezes ele é acostumado já a orar, clamar a Deus, porque eles sabem que de Deus que vai vir a resposta, de Deus que vai vir o socorro. Porque a gente vamos pegar um algo de barro, como muitos pegam, né? Um santo de barro, achando que vai fazer, que aquele santo não vai fazer nada. Quem vai fazer é Deus, sempre é Deus, nunca é. Muitos falam, hoje Deus me deu um livramento, foi sorte. Nunca é sorte, sempre é Deus, sempre é Deus. Aqui Daniel mostrou que sempre era Deus, sempre foi Deus com ele. E aí ele foi lançado ali na cova dos leões. Por quê? Porque eles estavam ali, eles sabiam o que ele ia fazer. Tanto que o rei, ele ficou entristecido porque ele fez um decreto e ele nem pensou. Depois que ele lembrou que Daniel era um homem de Deus e é um homem de oração. Então, não dava para ele revogar aquilo que é a sentença. Foi aquilo, é aquilo e acabou. Mas eles não satisfeitos, creio eu que eles falaram, bota uma pedra ali na porta para que ele não saia, né? Para que Daniel não saia. Como que vai ser assim? Na minha e na sua vida, muitas das vezes, não aparece pedra de tropeço? Nós não pedimos para Deus tirar? Ele tem um tempo e hora de tirar as pedras de tropeço da nossa vida. Aquilo que nos incomoda, que nós vamos tirar como se fosse uma pedra na noite desse dia, né? Então, é Deus que vai tirar. Ele está pedindo para selar. Para selar para o quê? Para ninguém abrir. Ninguém vai abrir. Mas ali Daniel foi na inocência. Ele foi lançado. E ali Deus, nosso Deus, ele é tão grandioso que ele enviou. Por isso que eu ia até o fim, essa parte muito extensa. Porque ali Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Né? Para ver. Se Daniel não tivesse intimidade com Deus, aquele leão ia esmagalhar ele. Esmagalhar os ossos. E ali Daniel, quando saiu da cova do leão, né? Que o rei chamou ele, né? Com bastante tristeza, mas ele falou: o Deus que continuamente você serve, ele vai te livrar. E é assim nas nossas horas mais difíceis da nossa vida, tem sido Deus que tem nos livrado. Tem sido Deus que tem entrado lá na cova dos leões. A gente não consegue sair, Deus vai lá e tira a gente. Da fornalha, Deus vai lá e tira a gente. Eles acham, eles não conhecem a potência do nosso Deus. Eles não sabem o Deus que nós
servimos, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. E foi assim na vida de Daniel. E ali aqueles homens acharam o quê? E agora já foi. Vamos chegar lá, ele já está todo rebentado, todo comido, não tem nada, só sangue no chão. Mas quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa. E creio eu que eles ficaram estatalados, né? Quando chamou Daniel, Daniel saiu para fora, sem nenhum ferimento, sem nenhum dano. E aí eles olharam e fizeram o quê? Tentaram sair. Mas o rei falou: vem vocês, os seus filhos e suas mulheres. Por causa de uma pessoa, por causa de mim e de você, Deus mata até uma cidade. Por causa de mim e de você, Deus faz justiça por nós. Muitas das vezes outro vai falar assim: pô, fulano está me prejudicando, nisso e nisso. Deixa na mão do Senhor. Não vai orar a Deus, quebra a perna, mata não. Deus converte ele. Assim como o Senhor tem me convertido, converte ele, que aí ele vai ver o Deus que nós servimos. Eu conheço uma moça que ela pegava muito no meu pé, muito. Quando ela começou a servir a Deus, ela falou: nem, eu nunca vi, cara. Parece que vem de todos os lugares. Eu falei: mas é só vitória, fica firme. Fica firme. Porque eu vou falar para você, servir a Deus está pensando que é fácil? Servir a Deus é molezinha de campeonato? Não é. Se fosse servir a Deus fácil, todos os bancos estavam cheios, a igreja estava lotada, de dentro e de fora. Muitos não aguentam as pancadas que muitas das vezes a gente aguentamos. Tem pancadas que nós aguentamos que nós nem sabemos. Muitas das vezes, eu mesmo sou uma. Eu choro, eu falo para Deus que eu sou de carne e osso. Falo: Senhor, está doendo aqui, me ajuda nessa área, porque eu não consigo sozinha. Eu não consigo. Se eu falar que eu vou ir nas forças dos meus braços, vai dar tudo errado. Mas se eu falar que Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer. Então, creio eu que aqui Daniel botou tudo na mão do Senhor. E tudo foi feito. Daniel imaginava que eles iam pegar os filhos deles, iam pegar as mulheres deles, para poder não ficar ninguém para contar a história. E ali ele falou: todo mundo, em todo lugar, aonde tinha, que ia agradecer que Deus ia ter que se render graças a esse Deus. E é assim que fez. E ali aquele rei, quando a gente vê Daniel ler tudo, nós vemos que os reis dali aceitou o Senhor Jesus. Converteu uma cidade, aonde muitos pegavam santo, ficavam orando, não vai acontecer nada, né? Mas estava lá. Então nós cremos que o nosso Deus, Ele conhece quando a gente não fala nada, Ele conhece quando a gente está chorando, Ele conhece quando a gente só pensa: Senhor, aqui eu não consigo. Muitas das vezes Ele quer ouvir sim, a minha tua voz. A minha tua voz para quê? No deserto. Num deserto que às vezes eu ou você estamos passando. Num vale que eu e você estamos passando. Na cova que eu e você estamos passando. Deus só está esperando eu e você abrir a boca para falar alguma coisa. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Mas Ele quer ouvir de nós o que nós queremos. Senhor, me liberta disso. Senhor, me liberta daquilo. E Ele liberta. Senhor, eu não consigo assim. Eu não consigo. Não, pede Deus, que Deus faz. Ele é o único que sabe fazer o impossível. E assim eu deixo essa palavra. Que a gente venha crer, em meio à adversidade, que nós temos um Deus, que Ele tem olhado para nós com olhar de misericórdia. E a graça do Senhor tem sido sobre nossas vidas. Porque a graça, ela é um dom não merecido. Mas nós temos. Satanás não tem a graça. Por isso que ele nos odeia. Ele todo dia vai tentar contra nossas vidas. Porque ele não tem o perdão do Senhor. Mas nós temos o perdão do Senhor. Ele não vai entrar no céu. Mas nós vamos entrar no céu. Então essa é a raiva de Satanás na noite desse dia. Nós estamos aqui. Cada um de nós sabe como chegamos até aqui. Mas nós chegamos. Hoje eu tomei um tombo tão grande que quebrou até a película do meu celular.
Falei, Deus, caí de joelho, eu falei, Deus, obrigado. Eu não sei, não tinha nada no chão, mas eu tomei um tombo que bati com os 2 joelhos no chão. Eu falei, oh meu Deus, muito obrigado. Não sei nem o que aconteceu, né? Mas, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Dada a oportunidade, a Albeira Caio, em nome de Jesus, amém?